Quando a gente fala de goleadas, qual vem à sua mente? Talvez o Lewandowski fazendo 5 gols em 9 minutos, ou o Mbappé fazendo um hat-trick na final da Copa do Mundo. Talvez você pense no fatídico 7-1 que a gente levou contra os alemães, ou até mesmo o 8-2 que o Barça levou, também dos alemães, dessa vez na Champions League. Bom, seja como for, dos jogos que você vai assistir em toda a sua vida, poucos terão mais gols somados do que o número de gols que o Haaland fez sozinho nessa partida. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das histórias que todos os apaixonados por futebol precisam conhecer para a nova era do futebol mundial. A figura de Erling Haaland cresce a passos largos. Já são poucos os que duvidam que o centroavante norueguês vá marcar uma época no futebol mundial. Haaland é um dos maiores talentos da nossa nova geração do futebol, e há quem diga que ele realmente seja o maior dos talentos. Com desempenhos de fazer qualquer torcida aplaudir de pé, o norueguês tem o apelido de O Exterminador, de recordes. Suas atuações são simplesmente mágicas, e ele quase nunca é questionado, precisando de apenas uma temporada no futebol inglês para quebrar o recorde de gols da liga local, recorde que antigamente pertencia ao astro Mohamed Salah. Haaland é o presente e o futuro do futebol mundial, e já quebrou recordes estabelecidos por Cristiano Ronaldo e Messi, e tudo isso com apenas 22 aninhos. Filho do também jogador de futebol Alfred Haaland, Erling nasceu na Inglaterra no verão do ano 2000, mas mudou para a Noruega quando tinha menos de 3 anos de idade. Seu rápido desenvolvimento físico destacaram em vários esportes, mas ele acabou decidindo seguir os passos de seu pai. Sua rápida progressão permitiu que ele estreasse na liga norueguesa com apenas 15 anos de idade, onde começou a se destacar como um imparável goleador, e depois de marcar apenas 20 gols em 50 jogos, ele foi para o Red Bull Salzburg em 2019, e foi aí que a carreira do moleque começou a decolar. Na Áustria, Haaland atingiu a maioridade com pouca mídia ainda, mas seu nome começaria a ser reconhecido pela primeira vez na Copa do Mundo Sub-20 da Polônia. A Noruega começou a primeira fase com 2 derrotas para o Uruguai e a Nova Zelândia, mas Haaland e sua equipe tiveram a oportunidade de buscar a classificação contra a fraca seleção de Honduras. No dia 30 de maio de 2019, noruegueses e hondurenhos entraram em campo na Arena de Lublin em uma partida que seria histórica. A Noruega tinha a obrigação de golear para tentar se classificar, ficando dentro do top 3, e Haaland deixou claro desde o início que queria ser protagonista da partida. O voraz atacante nórdico abriu o placar aos 6 minutos de jogo, e apenas 2 minutos depois fez outro gol que acabaria sendo anulado pelo VAR. Haaland continuou a buscar o gol com determinação, e aos 19 minutos venceu o goleiro Garcia pela 3ª vez, com um gol que passou entre as pernas do condenado. A Noruega marcou 3-0 com meia hora de jogo, e apenas 4 minutos depois, Haaland sofreu uma falta feita pelo goleiro de Honduras dentro da área. O voraz atacante marcou o 3º gol convertendo um pênalti que ele mesmo sofreu, mas ainda teve tempo de chegar ao poker com um chute antes do intervalo. No início da segunda parte, Haaland fez o 6-0 para a Noruega, e Haaland continuou a mostrar voracidade e exuberância física, já que apenas aos 10 minutos do segundo tempo fez o 5º gol com um chute cruzado. E logo depois a situação piorou para Honduras com a expulsão de Gomes. E com um homem a menos em campo, os zagueiros centro-americanos assistiram sem reação à ambição e vontade sem fim do atual maior goleador do mundo, que no meio do segundo tempo voltou a vencer o goleiro Garcia para fazer o 6º gol na partida e o 8º da Noruega. Erling estava com fome e queria fazer mais gols para fazer história, e os jogadores adversários começaram a perder os nervos diante daquela fera imparável. O atacante norueguês marcou 9-0 com apenas 15 minutos para o final da partida, e pouco depois sofreu um novo pênalti que foi anulado pelo VAR. Markov que completou 10 para os noruegueses, mas Haaland continuou insatisfeito com a situação e aumentou suas estatísticas com mais 2 gols antes do final. Com força e precisão, o atacante assinou um espetacular 12-0 e completou uma atuação irrepetível que causou lágrimas aos rivais. Depois de marcar 9 gols, sofrer anulação de outro e provocar um pênalti, Haaland completou um recorde de gols irrepetível na história das Copas do Mundo. E embora, ironicamente, o 12-0 não tenha ajudado a Noruega a se classificar, esse jogo colocou o jovem atacante na mira de toda a mídia global. E em seu retorno à Áustria, Haaland teve a oportunidade de jogar um amistoso
contra nada mais nada menos do que o poderoso Real Madrid. Com apenas 19 anos, enfrentou lendas como o Sérgio Ramos, e nesse mesmo ritmo ele continuaria a destruir as redes rivais lá na Bundesliga. Com o Red Bull Salzburg, ele marcou 29 gols em 27 jogos, o que rendeu a ele uma média de mais de 1 gol por jogo. E além do mais, em sua estreia na Liga dos Campeões, Haaland marcou um hat-trick. Seus 8 gols em uma única Liga dos Campeões o colocaram de volta no radar do mercado da bola, e o Borussia Dortmund pagou 20 milhões de euros para mantê-lo na Bundesliga. Em sua estreia com o time amarelo, marcou aos 56 minutos e apenas 23 minutos depois fez 3 gols, o que é no mínimo impressionante. Na fase eliminatória da Champions League contra o PSG, Haaland fez uma dobradinha no jogo de ida, e embora o Borussia não tenha se classificado, ele fez uma ótima atuação, a ponto de gerar uma resposta em campo do nosso craque brasileiro Neymar no jogo da volta, e eu tenho certeza que você lembra disso. Coroado com o prêmio Golden Boy para o melhor jogador jovem do ano de 2020 e com apenas 20 anos, Haaland já ultrapassou a marca de 100 gols. A carreira meteórica de Haaland parece não ter limites, e ele certamente continuará quebrando recordes, dessa vez no Manchester City, onde em uma única temporada no clube já é o maior goleador da história da Premier League. Esse foi o vídeo sobre Erling Haaland, mas o Real Madrid é o maior vencedor da Liga dos Campeões, e em 2022 a equipe teve que superar derrotas praticamente impossíveis para reivindicar novamente o título de Reis da Europa após 3 anos de derrotas seguidas. Clica aqui que eu te garanto que essa é uma das histórias de superação mais épicas que você vai ver.